Que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Recebi mais um convite do pastor Ricardo para levar a palavra. E por isso não podemos negar. É um pedido, é um convite, e é levar algo muito importante que me favorece a minha vida, porque é algo de Deus para mim e também para levar o evangelho às pessoas. Amém? Para esse texto que eu escolhi, o texto principal é Êxodo capítulo 3. E eu vou ler esse versículo alternados, não são todos os versículos do capítulo 3. Mas antes nós vamos orar, falar com Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento nós estamos diante da Tua presença, agradecido pelo que o Senhor nos tem dado. E também lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor possa continuar nos abençoando, porque sem as Tuas bênçãos, ó Pai, nós não somos ninguém, porque nós somos dependentes de Ti, ó Deus. Abra os nossos corações, ó Pai, tanto Deus quanto levando a Tua palavra, quanto que irão receber, esteja nos iluminando, Deus. Obrigado por tudo, nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos falar sobre a vida de um chamado de Deus e uma promessa, e sua promessa. Porque nós sabemos que Deus já tem cumprido várias promessas e irá cumprir outras ainda. Porque as promessas de Cristo, Ele não jamais ele vai negar algo que Ele prometeu para nós. Mas antes de falar dessa promessa aqui, eu quero apresentar Moisés, quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, das mãos de Faraó, das mãos dos egípcios. Mas antes disso, teve algo assim, para chegar aquela população lá naquele local, no Egito. Antes, eu vou falar um pouquinho antes da história, onde que se iniciou. E para isso eu vou ler um texto que se encontra em Gênesis capítulo 12, de 1 e 3, versículo 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei famoso e o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, os povos da terra serão abençoados. O que é gostoso desse versículo, o último versículo fala que através de Abraão, os povos da terra serão abençoados. Então eu tenho uma bênção, eu recebo uma bênção sobre a vida de Abraão. Quando Deus chama Abraão para sair daquela terra, dos seus parentes, da terra da casa de seu pai, para ir para uma terra que Deus ia mostrar. E Abraão não retrucou, Abraão simplesmente saiu daquele lugar ali e foi para uma terra distante. O destino era a terra prometida, a Nova Canaã. É claro, ele não a alcançou, mas os seus descendentes, que foram avante, foram para alcançar. E nós vemos que aí depois veio Isaac, Jacó, e tudo que se inicia lá no Egito foi a família de Jacó. E ali, passando uma época, eles tornaram-se escravos. E quando Deus via o clamor daquele povo, o sofrimento daquele povo que estava naquele lugar, padecendo. Para isso nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, o versículo 1 ao 4. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, onde um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, e o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu
embora a sarça estivesse em chama, esta não consumia pelo fogo. Que impressionante, passou por que a sarça não queimava. Vou ver isso de perto. Moisés falando. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Moisés responde, eis-me aqui. Então, queridos, nós sabemos que Moisés foi criado pelo rei, a filha do rei que acolheu, foi criado lá no palácio. E com 40 anos ele saiu para visitar o seu povo, e ele acabou matando um egípcio, e depois saiu fugido e foi parar na casa de Jetro. Lá se casou com a filha de Jetro, e ele pastoreava essas ovelhas. E quando ele levou o rebanho para o outro lado, no deserto, na montanha, no Monte Horebe, Deus apareceu de uma forma de fogo no meio da sarça. E então teve uma curiosidade, quando ele viu aquela sarça, ele teve uma curiosidade de aproximar, saber o que era aquilo mais próximo. Então ele foi aproximando naquele momento. E Deus, no meio da sarça, queridos, chamou a Moisés. É claro, e quando chamou, ele respondeu. Ele respondeu. E parando um pouquinho esse texto, esse parâmetro, que quando ele fica atemorizado e vê aquela sarça, o fogo, ele ficou meio constrangido. O que é aquilo? O que está acontecendo? Ele aproximou para saber o que era aquilo mesmo. Deixando esse texto um pouquinho, nós vamos para Atos, capítulo 9, versículo 3 a 5. Em sua viagem, o apóstolo Paulo, quando ele pegou a carta para ir para Damasco, para perseguir os crentes, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, e de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Queridos, nós podemos ver de várias formas, e quando Deus quer, quando Deus o chama, quando Deus escolhe, ele chama de formas diferentes. Moisés não era o perseguidor do evangelho. Moisés foi chamado, foi escolhido para tirar um povo de um lugar sofrido, um povo sofredor, para levar para uma terra prometida, para conduzir esse povo para uma terra prometida, para um lugar que manava leite e mel, um lugar que era bom, um lugar que eles iam viver uma vida digna com Deus, diante de Deus. E o apóstolo Paulo já é diferente. O apóstolo Paulo já era um perseguidor do evangelho. Ele castigava, ele fechava portas de igreja, ele destruía os crentes, ele matava, espancava. Mas quando Deus chama, Deus não importa da maneira que a pessoa é, ele só quer saber que você venha. Então ele mostra aqui que o apóstolo Paulo se achava o grande, o poderoso. Ele caiu por terra, se foi prostrado por terra, para mostrar que nós não somos nada, nós não somos ninguém. Quando Deus quer, Ele quer. Não é eu que quero, é o que Deus quer na minha vida, é o que Deus quer na sua vida. Então ele joga o apóstolo Paulo no chão. Aí o apóstolo Paulo faz a pergunta para ele. Na época não era Paulo, era Saulo. Quem és tu, Senhor? Ele viu que tinha algo forte ali, porque nada tinha acontecido com ele até naquele momento. E ali aconteceu aquilo com ele, ele percebeu que tinha algo muito forte diante dele. Aí Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, queridos, nós temos que entender que nós temos que atender também ao nosso chamado. O meu chamado, o seu chamado. E Moisés, em primeiro momento, ele não quis aceitar. Apóstolo Paulo, ele
Claro que ele já foi para um destino para ser orientado da maneira que ele deveria se apresentar para depois levar o evangelho. Mas nós temos que atender o nosso chamado e viver esse chamado na presença de Deus. Amém, queridos? No versículo 5 de Êxodo, nos fala: então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Tire a sandália dos seus pés. Tire algo dentro de você que está atrapalhando seguir a Cristo, porque eu sou santo. Eu quero que você também seja santo, que você seja separado das coisas que o mundo oferece. Tire tudo que tem dentro de você que te atrapalhe em me seguir, Jair. Tire tudo que está dentro de você, aí que está me ouvindo. Tire tudo para que você não venha extraviar os pensamentos, possa seguir-me corretamente, da maneira que eu lhe apresento. O versículo 9 e 10. Versículo 8. Pois por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, e a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então, queridos, o que nós podemos ver neste versículo, que essa terra que ele prometeu lá no comecinho para Abraão, era uma terra que manava leite e mel. Essa terra, queridos, é a terra, a nova Canaã. Essa é a terra que ele prometeu para a sua descendência. E essa terra, eles iam ficar livres da opressão. Eles iam viver uma vida contrita com Deus. Isso é, se eles quiserem viver. Mas a intenção de Deus é que eles saíssem da opressão de Faraó, dos egípcios, e vivessem uma vida digna. Então, e nós também temos a nossa terra prometida. Mas para isso nós temos que viver essa palavra, viver o evangelho que a Bíblia, que a palavra de Deus nos apresenta. Para que naquele momento o que eu queria que Moisés o conduzisse para uma terra prometida que manava leite e mel. E essa terra que Moisés iria conduzir, era uma terra que eles ia ter uma vida digna diante eles próprios e diante de Deus. O versículo 9 e 10. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios o oprimem. Vá, pois agora, e eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo israelita. Olha que Deus queria. Deus escolheu Moisés para tirar um povo que estava oprimido no Egito. Deus apresenta a Moisés um grito de socorro do povo de Israel, o povo israelita. Porque os egípcios estavam maltratando, prejudicando, escravizando. E isso, Deus não quer que isso aconteça em nossas vidas. Deus não quer que nós venhamos ser escravos do mundo. Deus quer que nós vivamos, desde aquela época, Deus queria que aquele povo dele, viver uma vida, não de opressão, mas uma vida digna entre ele e Deus. Entre eles e Deus. E assim somos nós também. Agora vá Moisés, vai lá. Se apresente ao rei que eu estarei contigo. Eu estarei contigo para tirar o meu povo do lugar de opressão. Podemos enxergar nós também, né? Nós estamos aqui neste mundo,
nós temos vários problemas, várias dificuldades, várias tempestades que nos cercam. E Deus está aqui, as pessoas estão aqui apresentando o Evangelho às pessoas, para que as pessoas possam entender e aceitar esse Evangelho, para que um dia, quando Ele chamar, nós vivemos com Ele nos céus. Ele não quer que nós vivamos desta maneira que Ele quer que nós vivamos aqui, mas vivendo uma vida com Cristo. Mas nós temos um lugar preparado para nós também, que é a Nova Jerusalém. Então Ele já nos preparou algo para nós. Mas para isso, nós temos que aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, para que nós venhamos herdar essa vida eterna com Cristo. Deus queria ver o seu povo livre. Por isso Ele fez uma promessa para Abraão. Ele queria ver o povo livre. Ele fez uma promessa que Ele abençoaria todos o seu descendente, o seu povo. Mas ali no Egito ele estava sendo oprimido, quer dizer, cadê a bênção do povo de Israel, do povo de Deus, desse descendente de Abraão? Mas vamos ler o versículo 12 e 3, o que eu já li mas vamos ler novamente. Abençoarei os que abençoarem. Então quem abençoar o seu povo vai ter uma bênção, vai receber uma bênção de Deus. Mas amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Então as pessoas que o amaldiçoar, o seu povo, o povo escolhido, Deus vai amaldiçoar ele. E por meio de você, Abraão, depois ele tornou Abraão, por meio de você, Abraão, eu abençoarei todos os povos da terra. E aquele povo que estava ali, os israelitas estavam ali no Egito, não estava sendo abençoado, estava sendo massacrado, prejudicado. Então, aí quer dizer, Deus estava descumprindo o que ele falou. Mas Deus viu os gritos, os clamores daquele povo, e Deus foi, não, eu vou tirar esse povo daqui, eu vou buscar alguém, vou escolher alguém para que conduza esse povo por um lugar que eles vão viver uma vida digna. E ele escolheu Moisés. E hoje ele pode me escolher, pode te escolher você, pode escolher cada um, para que você também vá conduzir pessoas para o reino dos céus, que é a nossa Nova Jerusalém, a nossa cidade santa. Versículo 18. Versículo 18 nos diz: as autoridades de Israel atenderão, depois você irá com eles, e o rei do Egito lhe dirá: o Senhor Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando no deserto para oferecermos sacrifício ao nosso Senhor, nosso Deus. Quer dizer, queridos, que nós, tanto nós quanto aquele povo, Deus tem um objetivo que nós o louvamos, que nós o glorificamos, que nós entregamos a nossa vida para Deus. E Deus via o sofrimento daquele povo e Deus tinha um propósito na vida dele, tirar aquele povo dali daquele sofrimento e dali para frente eles começarem a servirem a Cristo, a louvar. E Deus deu um tempo, 3 dias ao sair do Egito, eles tinham que estar lá apresentando cultos a Deus, adorando a Deus. Após 3 dias, oferecer sacrifício a quem? Ao Senhor, a Deus, aquele que nos criou, aquele que nós somos dependentes dele. Por isso, nós temos que nos fazer de tudo para que nós não venhamos atingir a Deus, mas sim nós atingirmos com o nosso louvor, não com nossos desafetos a Deus. Porque ele escolheu, ele mostrou que 3 dias após ele tirar o povo do Egito, ele
o povo estaria parando e oferecendo cultos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus que criou a sua imagem, a sua semelhança. E foi para isso que ele nos escolheu, para nós glorificarmos a Ele, para nós honrarmos somente a Ele. Porque Ele é o único e suficiente Salvador e que merece o nosso louvor. Não há ninguém que merece o nosso louvor a não ser Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. Mas aí, quando Deus apresenta isso tudo para Moisés, Moisés questiona diante de Deus e põe vários problemas, várias dificuldades. Porque ele não tinha condições de expressar, de falar para o povo, para os líderes, para o rei faraó. Em Êxodo 4:10 nos diz: Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Começando a apresentar dificuldades. Esse é o nosso eu, é o nosso ego, que nós sempre apresentamos. Quando Deus manda a gente fazer algo, a gente sempre apresenta um problema, uma dificuldade que não posso. E isso Moisés também apresentou naquele momento. Ele não podia fazer, porque ele era pesado de língua, ele não tinha capacidade. Nós sabemos, nós temos que entender quando Deus quer, Ele chama, Ele convoca, Ele leva. Então o que Deus falou com Moisés? Que eu estarei contigo, eu estarei junto, eu vou com você. Mas Deus escolheu, não teve conversa. Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito, das mãos de Faraó, daquele momento difícil que eles estavam levando, por causa da dificuldade que eles estavam atravessando. Então, queridos, quando Deus escolhe, não há jeito. E Deus escolheu Moisés. Deus também pode escolher a mim e escolher a você para levar esse evangelho, para apresentar o evangelho, das vezes não só levando a mensagem, não só pregando a palavra de Deus, mas através do seu testemunho, através do seu dízimo, através das suas ofertas. Tem tantos meios de levar o evangelho, dando um testemunho vivo e puro diante de Deus, diante das pessoas, para que as pessoas possam ver que ali vai um crente em Cristo Jesus. Em João, capítulo 15, versículo 16, é quando Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou Paulo. Ele vai chamando as pessoas. E aqui ele vai falar que da maneira que ele escolhe, não é eu que escolho a Deus, mas sim Deus é quem me escolhe. Não foi Moisés que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu Moisés. Não foi apóstolo Paulo que escolheu Deus, mas sim foi Deus que escolheu o apóstolo Paulo. E assim está expressando nesse versículo, João capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda o que pedirem em meu nome. Então, queridos, não fui eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. Se Ele me escolheu, não há outro meio de eu recusar esse convite, de eu recusar essa escolha, esse chamado que Ele fez para mim. Mas agora que Ele me escolheu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em frente, eu tenho que produzir. E essa produção tem que dar fruto. Se não der fruto, ele é cortado. Nós podemos ver lá em João 15, quando fala sobre a videira. Aquele ramo, aquele galho que não se produz, ele é podado, é lançado fora, ele murcha, ele morre. Por isso eu tenho que produzir. Moisés produziu. Ele recusou naquele primeiro momento, mas até Deus foi mostrando os caminhos, aí ele produziu muito. Ele não chegou na terra prometida, na Nova Canaã, na terra de Canaã, mas ele avistou.
Mas o que eu quero apresentar aqui é que nós não podemos avistar os céus. Nós temos que viver aqui e alcançar os céus. Porque lá era diferente. Ele só avistou a terra prometida. Tudo bem. É diferente do que o evangelho que é pregado para ir aos céus. Eu tenho que apresentar, eu tenho que dar fruto para que eu possa viver uma vida eterna com Cristo. Senão eu serei podado. E esse fruto meu que eu produzi, queridos, ele tem que permanecer na palavra, tem que permanecer dentro do evangelho. Lá, ele escolhe a todos, Deus escolheu a todos. Mas aqui em Efésios 4:11, ele escolheu pessoas exclusivas para administrar, para acolher, para arrebanhar pessoas. Olha o que fala em Efésios 4:11. Também a escolha de Deus é chamado de Deus. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, queridos, quando Deus chama, ele chama uns só para levar a palavra, através do testemunho, de dízimo, de ofertas, outras coisas. Mas outros ele chama para arrebanhar pessoas. Então os chamados de pessoas Deus chama pessoas diferenciadas, de altos e baixos, para que essas pessoas possam levar o evangelho a Cristo e outra arrebanhar, para que essas pessoas permaneçam no evangelho de Cristo. Então Deus nos escolheu e ele fez uma promessa. E essa promessa foi a promessa de salvação. Ele escolheu a mim, ele escolheu a você, para que nós possamos levar o evangelho e permanecermos nesse evangelho. E depois disso tudo, nós temos uma promessa que ele nos prometeu, não cumpriu ainda. Ele cumpriu a promessa de Abraão. Ele cumpriu a promessa de Moisés na terra prometida. Mas essa promessa de salvação, para levar a vida eterna, levar nós na cidade santa, a nova Jerusalém, ainda está por vir. E esta promessa vai depender de mim, para que eu alcance ela. Essa promessa foi através de Jesus Cristo. Essa promessa é a promessa da salvação da humanidade. E as pessoas estão brincando. O evangelho está sendo anunciado, a palavra está sendo anunciada. Mas as pessoas estão nem aí. Estão preferindo as coisas do mundo que o mundo oferece. Essa promessa foi através de Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a promessa. Ainda não está cumprida, mas vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus, nenhuma promessa que ele prometeu, que ele não descumpriu. Todas foram cumpridas. Para isso, vamos ler Josué, capítulo 21, 45. De todas as boas promessas, do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Então, queridos, todas as promessas que ele falou foi cumprida. Agora está por vir outra promessa, porque tem promessa para cumprir ainda. E essa promessa da minha salvação, da sua salvação, foi vinda através de Cristo Jesus que morreu na cruz. E esta promessa, se eu tenho que fazer por onde eu alcançar, que é a minha vida eterna com Cristo, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Então, queridos, nenhuma promessa de Deus foi negada. Todas cumpridas. A promessa na vida de Abraão, a promessa na vida do povo israelita na terra de Canaã, foram cumpridas. E aí? E essa que vai estar para ser cumprida, vai acontecer. Você está preparado para ela? Querido, essa promessa de Deus, ele fez através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio por nós, para nos resgatar, para aqueles que acreditarem viver em sua presença. Eu volto a dizer, vai depender de mim e de você, para que nós alcancemos essa promessa, a vida eterna com Cristo. E você? Vai morar nos céus, passar uma vida eterna com Cristo, ou você vai perecer a morte eterna? Porque nós sabemos que a morte eterna
é aquela que vai arder no fogo do inferno. Essa nós não... Eu tenho certeza que se falar para todos, ninguém quer ir, mas não faz por onde merecer. Por isso, queridos, fica essa pergunta. A escolha é sua. Deus veio ao mundo, fez a parte dele. Agora depende de mim e de você, para que alcancemos a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa estar colocando o que eu não transmiti no seu coração. Vamos orar para nós terminarmos, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento eu quero lhe agradecer pela minha vida, a vida do pastor Ricardo, ó Pai, que está na liderança desse grupo, ó Pai, que possa estar abençoando, continuando, ó Pai, fortalecer ele, ó Pai, que não deixe ele desanimar, porque ele teve um chamado. Esse homem que tem, ó Pai, nos acolhido, nos arrebanhado, tem nos mostrado da maneira que nós temos que permanecer no Evangelho, ó Deus, para que nós alcancemos a vitória. Esteja, Pai, com a igreja, ó Pai. Esteja com cada irmão, ó Pai, com cada representante, ó Pai, daquela igreja, ó Pai. Que ele possa estar ouvindo e prestando atenção para que um dia nós vamos morar para ir morar no céu, Deus. E seja, Pai, com aqueles também que irão ouvir, ó Pai, essa mensagem, ó Pai, em todos através da internet, ó Deus. Nos abençoe, nos fortaleça. Em nome de Jesus eu rogo. Amém. Amém. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre. Vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém.